Tá? Então nós estamos aqui no hands-on, mostrando como utilizar o aparelho Carrier, tanto para classe 2 e também para classe 3, que na verdade ele é usado invertido, né? Então ele é um dispositivo idealizado pelo professor Carrier e que ele é 3D, esse é o diferencial dele, ele chama Carrier 3D Emotion, porque essa parte aqui do molar, ele tem uma mobilidade que vai fazer não só a distalização de molar, o giro de molar, mas também através do uso dos elásticos que são colocados desde a parte do canino até o molar, fazendo um novo posicionamento mandibular. Então, para aquele paciente que tem retrognatismo mandibular ou tem uma protusão de incisivos, ou tem um overjet, um overbite, ou até mesmo aquele apinhamento mais de 4 a 6 milímetros, ele pode ser usado porque nessa mecanismo de avanço mandibular e ao mesmo tempo distalização dos molares, você vai ter um efeito também de extrusão do canino. Então, quando você tem essa extrusão de canino, então ele acaba tendo a indicação tanto para classe 2 apinhamento, classe 2 divisão 1 e classe 2 divisão 2, com diferentes protocolos. Porque se você faz para classe 2 divisão 1, se esse paciente tem diastema, se ele tem espaço entre os incisivos, vai acabar criando mais diastemas. Se você tem uma classe 2, divisão 2, é super bem indicado, porque vai acabar aliviando, né, diluindo esse próprio apinhamento. E como que a gente faz para medir esse dispositivo? Que ele pode ser usado para classe 2 fixo, né, ele é um dispositivo fixo, você vai medir com a régua, essa régua que já vem, você vai medir da mesial, da linha aqui, do molar, a cúspide mesiodistal até o meio, né, a metade do canino. Então aqui onde a gente tem um número 23. Então ele vai vir, o dispositivo 23, você vai colar. Essa colagem, ela é feita, condiciona, adesiva, cola. Não é bom ficar colando nem muito, principalmente o canino, nem muito para cervical, nem muito para incisal. Ele tem que ter um paralelismo, porque isso vai facilitar e evitar e minimizar os efeitos extrusivos. Então, depois que você mediu, você, lógico, no seu diagnóstico e planejamento, você já vai ter escolhido também se ele vai ser associado com o alinhador inferior, que pode ser um alinhador, tanto Invisalign ou em Office, ou como vocês desejarem. Você pode associar também com a técnica TechWire da professora Adriane, que na verdade você pode colocar um fio inferior se você tem um apinhamento, né? Você pode associar a técnica TechWire inferior com o Carrier. Giro nos premolares. Giro nos premolares principalmente. Sim. E quando você usar esse Carrier em média de 4 meses, que é o tempo que ele é previsto mesmo pela literatura para fazer uma correção sagital, tanto para classe 2, né, e quando invertido para a classe 3. Esse Carrier, ele pode ter na parte estética, que ele é transparente, estético, ou ele pode ser também prateado metálico. Nessa correção sagital, durante esses 4 meses, você vai utilizar o alinhador inferior. Ele pode ser um 0,75 ou 1 milímetro, depende do que você quer, se você quer mais ancoragem ou menos ancoragem. Você também pode usar um aparelho fixo, né? Eu não quero usar nenhum dispositivo estético, a mãe prefere aparelho fixo, você pode colar aparelho fixo e utilizar também o Carrier. Outro detalhe, como ele é uma correção sagital primeiro, né, que ele chama de filosofia sagital first, esse Carrier, ele tem o objetivo de primeiro corrigir a classe 2 ou a classe 3 e depois você vai fazer
o alinhamento, a intercuspidação, mas você pode ao mesmo tempo somar as duas técnicas. Então, como nós desenvolvemos, muitas vezes quando eu vejo que eu vou ter um efeito colateral, eu posso, no próprio alinhador, ou lingualizar os molares, ou vestibularizar os molares, ou fazer uma vestibularização de incisivos, ou lingualização de incisivos. Então, eu posso fazer pequenos movimentos no próprio alinhador enquanto eu estou utilizando. Mas o objetivo principal é a correção sagital first. Porque isso nós temos o quê? Um acelerador de resultados. Nós vamos trabalhar primeiro o problema maior, né? A discrepância maior, que muitas vezes é maxilomandibular, para depois fazer um alinhamento. E esse alinhamento final, que também pode ser um desafio, nós podemos integrar com o aparelho oclusal guide. Por quê? O aparelho oclusal guide ele é um finalizador, principalmente o Ortho-T, que ele vem com todas as edentações da dentadura permanente já. E para a gente poder usar o Oclusal Guide como intercuspidação, finalização e ao mesmo tempo principalmente o movimento de intrusão, que eu acredito que seja um dos movimentos mais desafiantes de você conseguir com qualquer outra técnica. Então é um aparelho que ele ajuda muito na intrusão relativa dos incisivos superiores e extrusão de molares. E como que você pode medir esse aparelho Oclusal Guide? Nós temos aqui ele para dentadura mista, que eu uso muito, né? O Carrier também é associado para dentadura mista, e finalizo com o Oclusal Guide, porque atrás ele é uma dentadura mista, ele é plano, para ter a extrusão dos molares. Como que a gente mede na dentadura mista? Então a gente tem essa régua rosa. A régua rosa você vai pegar distal de lateral, a distal de lateral, e você vai ter um número 4,5. Se o paciente tem apinhamento dentário, você vai pedir meio milímetro a mais, que seria um 5G, que ele vem, o Oclusal Guide G, que ele vem bem aqui nesse lugar. Se você ele já está na dentadura permanente, você pode medir com a régua branca, que eu esqueci a régua branca, mas sempre distal de canino a distal de canino, que vai ser provavelmente um número 6 ou 5,5. Então, essa integração de tratamento híbrido, achei a régua rosa, a régua branca, que a Charlene é muito eficiente. Então, a régua branca, você tem escrito aqui, non-extraction. Então, nesse lado de non-extraction, você vai medir da distal de canino a distal de canino, onde você vai ter um número aqui, 5,5. Se você tem diastema, você vai pedir um número 5. Se você tem um apinhamento, você pode pedir um 5,5 ou 6. Então, esse tratamento híbrido do uso do Carrier, correção, tanto para classe 2 quanto para classe 3, Sagittal First, onde você vai corrigir a relação maxilomandibular em 4 meses e depois você vai finalizar. Pode ser também com a técnica TechWire, ou pode ser com o próprio alinhadores, ou você pode finalizar com o Oclusal Guide. Então, esse tratamento híbrido, ele nos dá não só um menor tempo de tratamento, mas uma melhor intercuspidação, a maior estabilidade e uma maior satisfação do paciente você trabalhar, em muitos casos, média de 9 meses, 12 meses, quando muito, nós temos vários casos para mostrar de Carrier já nos primeiros 3, 4 meses de resultado, tá bom? Quando o apinhamento é só maior ou inferior, eu também peço meio milímetro a mais? Meio milímetro a mais. Agora, esse apinhamento aqui é muito grande, então você vai ter que fazer um ajuste nos caninos inferiores, uns slices no canino inferior. Aí você vai ter que usar no Oclusal Guide o clit, que é um dispositivo que vestibulariza. Então, eu vou mostrar na aula para vocês casos tratados desse jeito aí com o Oclusal Guide. Até 4 milímetros a 6 milímetros. Acima de 6 milímetros é melhor você escolher outra técnica.